Eu queria dar um pulo, né, no tempo para a gente já ir para 72, que eu acho, Munique 72, que eu acho que a gente pode considerar a Olimpíada mais trágica da história, né, com o sequestro dos atletas israelenses. Os dois grandes atentados aconteceram em Olimpíada. Foi em Munique e foi em Atlanta, por incrível que pareça. Mas Atlanta foi uma coisa diferente. Mas essa de Munique em 72 atingiu a delegação de Israel, foi dentro da cidade olímpica, né? E a Olimpíada só não foi encerrada porque se fez um pacto para que ela continuasse até o final. Porque foi uma tragédia, né? Com várias vítimas. E você falou também do cinema, tem um filme, Munique, que retrata exatamente o sequestro, o atentado, aquela bomba que destruiu tudo e que acabou por vitimando os atletas de Israel. E um outro lance que é importante, político, a gente destacar, é o Black Power, o movimento Black Power, dos negros norte-americanos que venceram as provas de atletismo e que também protestaram contra a questão racial. Isso aí já foi em 68 no México, 68 né? na cidade do México. Antes de 72. Punho cerrado lá. Isso. Então, o Black Power que agora, politicamente, atingiu o futebol norte-americano. Quer dizer, o futebol americano, não o soccer, né? Mas aí teve o Black Power em 68, o atentado em Munique em 72. Queria só relembrar, para quem não conhece essa história, né? O atentado em Munique foi um grupo pró-Palestina chamado Setembro Negro, um grupo terrorista que invadiu a Vila Olímpica, como o Fábio falou. Parece que era a delegação de levantamento de peso, né? Eram os atletas de levantamento de peso. Aí 2 foram mortos assim já na invasão do alojamento, e aí houve uma negociação com a polícia, com o governo alemão, e acabou que é considerada até pelos especialistas uma operação antiterror muito mal feita, porque se cedeu um avião lá para os terroristas, eles foram para o aeroporto, houve um tiroteio. Eu creio que nos dias de hoje, apesar de todos os problemas, esse atentado não iria acontecer. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, quando fez a Olimpíada, foi uma grande mega operação nas fronteiras. Você tinha no ar, você tinha na terra, você tinha no mar, você estava todo patrulhado. Munique deixou lições, né? Como eu estava falando. Então, nessa tentativa de fuga dos terroristas com os reféns no aeroporto lá de Munique, na Alemanha, houve uma troca de tiros, um terrorista explodiu uma granada, morreram 5 terroristas, morreram 9 reféns. Foi um negócio, o saldo foi terrível. E eu me lembro que em 74, 2 anos depois do atentado em Munique, ficou marcado, né? A gente se lembra aquela imagem marcante de um terrorista com um capuz de Setembro Negro, que essa imagem varreu. É a imagem que foi o mundo. Emblemática. Em 74, teve a Copa do Mundo na Alemanha. E eu me lembro de relatos contando que em 72, a Vila Olímpica não tinha nem segurança. Os atletas saíam, né, para curtir a noite de Munique. Na realidade, a Vila Olímpica é um local de convivência, né? Deveria ser, né? Então os atletas voltavam à noite, pulavam o muro, não tinha segurança, não tinha nada. E em 74, na mesma Alemanha onde houve o atentado, a segurança das delegações dos times, das seleções de futebol que disputaram a Copa da Alemanha, já era um negócio com arame farpado, metralhadora. Voltando a 68, foi a primeira Olimpíada que as alemãs já disputaram divididas. E um outro detalhe com relação à Alemanha, desde a construção do Muro de Berlim, que existe a divisão da parte ocidental e da parte oriental, é que muitos atletas da parte oriental, e aí vem uma questão que vale a gente citar, que é o câncer do esporte mundial, o doping. Porque muitos dos atletas alemães da parte oriental se dopavam, apesar de não ser tão sofisticada a tecnologia da descoberta
desses atletas dopados, né? Muitos não conseguiram se provar que estavam dopados. E assim mesmo estabeleceram recordes, ganharam medalhas.